O curioso sobre o tempo é que se a gente para pensar em o quanto ele é insubstancial, a gente percebe que a quantidade de convenções que ele aceitaria sem resistência. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se eu viro e digo que essa cadeira é verde, existe algo aqui que é capaz de resistir a isso. Tá? E na comparação entre a minha fala e a cadeira, você não, isso aqui não é verde. Mas o tempo ele não é assim. Né? Assim, o tempo, né? Quer dizer, o instante presente ele não é assim, ele não se presta a isso, a esse tipo de... se você disser, por exemplo, que ele é linha e dissipação, você pode concebê-lo como linha e dissipação. Se você disser que ele é um círculo, ele pode ser um círculo. Né? Não tem nada nele que possa resistir a isso. É interessante entender que a própria noção de tempo ela já é uma abstração. Tempo é uma noção abstrata. Não tem tempo diante de você, tem um mundo em movimento. E esse mundo em movimento sempre num instante presente. A gente realmente substancializa e literaliza a muito útil metáfora do rio, né? E pensa mesmo os instantes do tempo vindo de algum lugar, passando por nós, escorrendo para algum lugar. Isso não é assim. A própria noção de que o tempo flui é uma noção altamente problemática. Fluem as coisas que estão submetidas ao tempo, como por exemplo uma corrente de água. Mas o tempo não é uma corrente de água dentro de si próprio. Né? Ele está fluindo de onde em direção a onde, se tudo que existe se dá no instante presente. É uma construção, é uma forma de organizar, né? E de significar a passagem do tempo, né? Se outras culturas, né, que vivem uma experiência cíclica do tempo, toda vida vai ter uma significação diferente, né? E talvez, né, fosse muito importante a gente conseguir se extrair, né, desse tempo objetivo da cultura, né, e construir um tempo mais próprio. Acho que isso talvez seja dos desafios de cada um para viver de uma maneira mais singular, né? O som é o tipo de trabalho que um músico administra para poder fazer a sua música. E o tempo é uma das grandes possibilidades que a música tem. Então, tem determinadas músicas que são mais melódicas. Né? Por exemplo, né? Você tem essas músicas que são melódicas. Mas se você tem um kill, ou seja, é um pedaço de música rítmico que administra exatamente o tempo. E a gente chama isso de ostinato, ou seja, uma repetição temporal como psicose. Uma intervenção
repetida, estranha, e a gente chama isso em italiano de ostinato, quer dizer, uma obstinação. Isso transforma certos personagens em personagens estranhos. Então, é quando o tempo se transforma também em uma narrativa dramática, ou dramatúrgica, no caso. O inconsciente não tem tempo. De certo modo, né, o inconsciente ele pode se hierarquizar, né, a partir do modo como a consciência lida, né, com o que vem do inconsciente. Tornar-se consciente, tornar-se mortal é a mesma coisa. Tornar-se inteligente, cultural, tornar-se mortal é uma só e a mesma coisa, né? Foi o que aconteceu com os humanos depois que Prometeu roubou o fogo do Olimpo e depois trouxe, né, acabou sendo responsável pela presença de Pandora sobre a Terra. No mito do Gênesis, quando eles comem do fruto, os olhos deles se abrem e eles se tornam mortais e assim por diante. A ideia de que a mortalidade não é exatamente um preço que se paga, nem um efeito colateral da consciência, mas mortalidade e consciência são a mesma coisa. Freud tem uma metáfora do inconsciente, né? Ele gostava muito de arqueologia e da Roma Antiga. Naquele território conviveram diferentes Romas, diferentes tempos. Necessariamente uma cidade que se construiu sobre a antiga destruiu aquela que já se foi, né? Só tem ali as ruínas, né? No inconsciente não, no inconsciente tudo permanece ali. Existe um elemento disso que a gente chama de tempo que nos é dado pela natureza, né? Por exemplo, o ciclo do ano ele não é uma instauração em cima de nada, ele é uma instauração em cima do comportamento do Sol, que é uma coisa extremamente importante para os nossos ancestrais caçadores, agricultores e pescadores. E em cima desse dado da natureza a gente faz um construto cultural, né? O ano ele ganha um significado cultural na medida em que a gente se apropria dele e começa a falar dele de uma certa maneira e começa a dividir o tempo em certas pulsações de ritmos que são úteis para a gente. Basta a gente parar para pensar que a semana ela é uma convenção cultural, ela não está dada realmente pela natureza e é um dos elementos mais fortes que pressionam o nosso modo de vida. A nossa vida pulsa pelos ritmos da semana. Eu trabalho, em geral, com o tempo da imagem, mas com o tempo do personagem. Então eu acho que os personagens escapam da imagem. Por exemplo, um soldado triste que sabe que vai morrer num campo de guerra, ele não tem uma música da guerra, ele tem uma música de quem, naquele momento, está se opondo à guerra. Então é possível você fazer uma música triste e lenta dentro de uma imagem rápida, porque o personagem está escapando da imagem, o que torna muito mais interessante você poder ver o filme com uma música lenta de uma cena rápida, porque você consegue perceber, você não está misturado com ela. Você, quanto público, você está separado dela e podendo vê-la de uma forma adequada ao pensamento de um personagem. É muito interessante que, né, quando você dirige um carro e está indo em algum lugar, você sabe muito bem quais são as músicas que servem. Minha filha, já tem uma filha de 12 anos, ela fala, tira essa música porque ela não está ajudando a viagem. Por quê? Porque a viagem transcorre num determinado tempo e tem algumas músicas que vão estar de acordo com esse tempo, né? Certas músicas que você coloca são impossíveis de administrar dentro do trânsito. Elas só começam a funcionar quando você pega a estrada. Entende? Por quê? Porque não funciona. O Nietzsche dizia, eu concordo pelo menos em parte com ele, que é aí que se dá a batalha decisiva, ou seja, transformar modos de vida, transformar concepções do que seja o tempo e portanto, concepções do que sejamos nós mesmos como instâncias temporais, né? O que é a vida humana, né? Ela é feita de tempo.